Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus no dia de hoje nos convida a acolher a salvação que Jesus nos trouxe com o espírito de fé. A primeira imagem da salvação que a gente escutou está justamente no livro do Êxodo, do trecho sobre a passagem do Mar Vermelho. Ali a gente encontra como ao longo de toda a trajetória de Moisés, essa resistência do povo, essa má vontade. Parece que o povo não quer ser salvo, quer continuar na prisão, quer continuar na escravidão. E quase que ele é salvo contra a vontade, porque não tem o horizonte da liberdade. E esse é o problema do velho homem, né? Do homem velho que é afogado nas águas do batismo, até tendo como uma figura disso aquele exército do faraó que é afogado nas águas do Mar Vermelho, e por onde passam os filhos de Israel para uma vida nova, para uma terra da liberdade. Mas como nós todos fomos libertados e tornados filhos de Deus no nosso batismo, como os filhos de Israel, eles não aceitam, não conseguem viver como livres, porque continuam pensando como escravos. E de fato, de toda a geração, aquela geração que foi libertada do Egito, foram muito poucos aqueles que chegaram até a terra da liberdade. Nem sequer Moisés conseguiu atravessar para a terra prometida. Foram ficando no caminho, e foi preciso que dessem lugar para uma nova geração que já não conhecia a escravidão, para que o povo deixasse de desejar a volta à escravidão. Então a gente encontra nos episódios do Êxodo, da libertação dos filhos de Israel, sempre essa tendência a voltar para a terra da escravidão. E é uma coisa que é muito fácil de constatar, né? Toda pessoa que vai vivendo e andando pela vida vai percebendo isso, como o ser humano não suporta a liberdade. O drama de São Paulo, né, quando funda as comunidades cristãs, ele apresenta a vida em Cristo, ele apresenta a vida no Espírito, eles fazem a experiência do Espírito Santo. E dentro dessas comunidades se manifestam carismas, se manifestam dons do Espírito Santo.
E aquela comunidade, as comunidades fundadas por ele, começam a experimentar o que é aquilo que São Paulo chama a liberdade dos filhos de Deus. Porque você é livre justamente porque você é filho. Você recebeu a condição de filho. E o filho é sempre livre. Ele tem uma relação com o Pai baseada na liberdade e no amor. Mas bastava que São Paulo deixasse um pouquinho a comunidade fundada por ele para fundar outras comunidades. Quando ele voltava, já tinham todos voltado para a escravidão, que era representada pelas normas do judaísmo, que até os pagãos que nunca tinham experimentado e nunca tinham sido obrigados a participar e a seguir aquelas normas e preceitos rituais e costumes dos judeus, eles sentiam que era mais certo, que era melhor, era uma forma melhor de ser cristão, se você seguisse todas aquelas regras, aqueles preceitos rituais, proibições. São Paulo, quando voltava para a comunidade, ele já encontrava ela completamente escravizada, e ainda mais desconfiando dele, desconfiando do evangelho da liberdade que ele tinha pregado, como dizendo, não, essa vida no Espírito que você pregou, isso aí é muito fácil, a gente quer mesmo aquela dureza da lei dura, exigente, que aí sim a gente se sente seguro. E a gente encontra o tempo todo isso, mesmo na vida da igreja, esse ódio à liberdade do Espírito Santo, esse horror, esse medo da liberdade da vida no Espírito. Então, a pessoa diz, como é que eu faço para viver, para andar no caminho de santidade? Então, começa a acolher no coração a vida nova do Espírito Santo que você recebeu no teu batismo. E é só isso. Mas é simples demais. Não tem uma regra aí, uma norma. Eu preciso obedecer alguma coisa. E aí as pessoas começam a se encher de regras, de obrigações. E procurando sempre experiências dentro da igreja que, quanto mais escravizadoras, mais cheias de regras, de obrigações, mais a pessoa se sente melhor. Diz, agora sim eu estou num caminho sério de santidade, esse grupo, agora que eu aderi, esses sim são sérios, porque me enchem de regras, de normas, de preceitos para seguir. Então, quando eu vou seguindo esses preceitos, essas coisas, que a gente aqui não está falando dos mandamentos de Deus, mas às vezes de obrigações que chegam até a raia do absurdo. O que pode comer, o que não pode, o que pode dizer, o que não. Então, coisas que são, como dizia São Paulo, manifestações da carne. Ele dizia, esses falsos apóstolos querem se gloriar na carne de vocês. E São Paulo falava dessa glória segundo a carne, ou seja, segundo o entender humano das coisas. Porque a pessoa começa a dizer, eu não sou como os outros, eu sou um católico de elite, sou um católico top, não sou como esses católicos vira-latas aí, não, eu faço parte de um grupo muito especial, onde realmente se vive a santidade de uma forma radical, de uma forma séria, então eu sou melhor que os outros. E aí como se manifesta esse grupo que diz seguir a santidade de forma radical? No amor radical, na misericórdia radical, não. Num acúmulo de regras, preceitos, proibições e coisas que vão tornando a pessoa cada vez mais escrava. E as pessoas adoram isso, procuram isso como formigas procurando
o doce, o açúcar, querem ser escravizados. E aí o mercado, entre aspas, se enche dessas ofertas, né? Que no fim ali não tem nada do Espírito Santo. O Espírito Santo foi afastado, erradicado, e no lugar dele fica apenas uma regra, uma relação às vezes de poder, né, entre os superiores e chefes desses grupos, e o fiel que se sente seguro, porque se ele até, enfim, amarra os sapatos ou escova os dentes da forma como está escrito no manual, na regra do grupo, ele sente ali que está fazendo a vontade de Deus em tudo, né? Então ele está agradando a Deus nas mínimas coisas. Quando Deus, na verdade, nos trata como adultos, Ele quer de nós as atitudes importantes, básicas, fundamentais da nossa fé. E quanto a qual é a cor da roupa que eu posso usar, você usa a cor da roupa que você quiser, porque Deus não vai se intrometer dessa forma na tua vida. Exercita a tua liberdade naquilo que é bom, que é lícito. Então, escolhe você. Eu me lembro, desde criança, eu tinha um diretor espiritual, um santo sacerdote jesuíta, e às vezes eu vinha com perguntas para ele: o que eu faço, o que eu escolho, tal coisa ou tal outra, e ele, na sua sabedoria, dizia assim: não, fica independente. Então, como que ensinando que o cristão precisa de uma liberdade que permita ele ser dócil ao Espírito Santo e não substituir o Espírito Santo por um conjunto hipertrofiado de regras, de normas, de preceitos, de proibições. Então, irmãos e irmãs, esse é o Evangelho que a gente recebeu de Cristo. Que bom se a gente se abrir ao Espírito Santo a ponto de saborear essa liberdade dos filhos de Deus, de nos sentirmos filhos, de nos sentirmos que nós estamos na casa do Pai, e que o Pai, como bom Pai, não quer teleguiar e dirigir e monitorar cada pequeno gesto do seu filho. Dá liberdade para o filho expressar sua personalidade, para ele expressar suas curiosidades, seus interesses, e o pai olha ali de longe, e só interfere naquilo que é necessário. Quando ele vê que o filho está indo por um caminho errado, ele diz: filho, cuidado com isso aí. Então, que a gente tenha essa mesma experiência, porque o Espírito Santo foi derramado no nosso coração. Vamos pedir a Jesus nessa Eucaristia esse amor pela santa liberdade dos filhos de Deus, que isso sim é do agrado do nosso Pai que está no céu.